Então existe uma diferença grande entre diabetes 1 e 2. O diabetes 1, ele é uma doença autoimune. É uma doença que o próprio sistema imunológico ataca o seu pâncreas, e dentro do seu pâncreas existe uma célula chamada célula beta. As células betas, elas são responsáveis pela produção da insulina, O que a insulina faz? A insulina é um hormônio fundamental que quem tem diabetes tipo 1 tem que estar tomando todos os dias. E a insulina, quando você não tem mais, quando você não fabrica mais, você não consegue pegar. Vocês vão saber a diferença entre diabetes 1 e 2, tá? Você vai saber se você tem 1 ou se você tem 2. A grande maioria das pessoas tem a 2, não a 1, tá? Então presta atenção. Então o diabetes tipo 1, você não consegue produzir mais pelo seu pâncreas, pelas células beta, você não consegue produzir mais o que? A insulina, tá certo? A insulina, quando ela não é mais produzida, é necessária a insulina para quê? Para pegar a glicose, né? Que é o açúcar, que é o componente químico glicose, uma molécula chamada glicose, que veio do açúcar que você comeu, do carboidrato, seja este carboidrato, seja o carboidrato na forma de massa, seja o carboidrato na forma de macarrão, de bolacha, de bolo, de tapioca, de mandioca, de raiz, de fruta, não importa, todo tipo de carboidrato, quando você comer, lá no seu intestino vai virar glicose, e essa glicose vai para o sangue. E se você não tiver insulina, essa glicose no sangue sobe. Por isso que você tem hiperglicemia, glicose aumentada no sangue, que é uma característica do diabetes 1 e 2. Só que no diabetes 1, quando você não tem a insulina, o que acontece? Você não vai conseguir colocar de forma nenhuma aquela glicose dentro da sua célula. E a sua célula, na verdade, os seus trilhões de células precisam da glicose. Para quê? Precisam da glicose para conseguir fazer, né, a energia. Por isso que a gente se sente fraca, bastante fraca, e o diabetes tipo 1, dos grandes sintomas do diabetes tipo 1 é o emagrecimento rápido. O diabetes tipo 1 tem um emagrecimento bem rápido, o diabetes tipo 2 não. Tipo 2 a pessoa engorda, na verdade, ela engorda, né? Agora, quando ela tá com 1, ela emagrece muito rápido, tem muita sede, faz muito xixi no diabetes tipo 1. No 2 também, mas no 1 muito mais. O emagrecimento ele é muito clássico, ele é muito evidente no diabetes tipo 1, o emagrecimento. Por quê? Porque a pessoa não tem mais energia, então ela precisa tirar energia de algum lugar. E de onde que ela vai tirar energia? Da gordura, da reserva de gordura que ela tem e do músculo que ela tem. Então, literalmente, ela é comida viva, né? Para poder gerar energia, né? Porque não tem mais a glicose dentro da célula para gerar essa energia. Todas as nossas células têm uma usina de energia. Essa usina de energia, a grande fonte o grande ingrediente dessa usina de energia é a glicose. Se não tem glicose dentro da célula, e se você come glicose, ela estará onde? Come carboidrato para virar glicose. Onde que ela vai estar? Ela vai estar no seu sangue. E quando a glicose fica no seu sangue, você começa a ter sintomas ruins. Por quê? Porque a glicose no sangue, ela acaba fazendo um estrago, uma deteriorização das paredes das artérias vasculares. Isso causa problemas, por exemplo, como neuropatia, porque afeta os nervos também, né? Acaba causando problemas sérios de cicatrização, porque a oxigenação fica muito ruim. Então, qualquer machucado que a pessoa faça, por exemplo, nos dedos, né, nas pontas dos dedos, tanto das mãos como dos pés, né, ou mesmo outro local do corpo, mas principalmente nos pés e nas mãos, a circulação ela fica muito dificultada. Isso faz com que você tenha aí uma resposta de falta de cicatrização, causando então a ferida, e muitas pessoas acabam fazendo amputação, amputam os membros depois de um diabetes descompensado. Só que isso já é um grau mais avançado do diabetes tipo 1, tá bom?
Muito bem. O diabetes tipo 2, ele tem outras características. E se não for cuidado, acaba causando os mesmos sintomas, os mesmos problemas do 1. Por quê? Porque a pessoa acaba tendo uma insuficiência também com o tempo de falta de produção de insulina, causando então os mesmos sintomas do diabetes tipo 1, só que bem mais para frente. A pessoa fica anos e anos e anos com diabetes, anos e anos e anos com sintoma, e aí quando ela começa a ter neuropatia, isso já mostra que ela já tem um sintoma avançado, ela já está com a doença mais avançada, tá? Então, no diabetes tipo 2, o que acontece? Você produz insulina. Só que você produz insulina demais. Você produz muita insulina. Por quê? Porque o teu corpo entende que você come muito carboidrato. Então o corpo entende o seguinte: bom, se eu estou comendo muito carboidrato, eu preciso produzir muita insulina. Então cada vez que eu colocar insulina no meu corpo, a glicose no meu corpo, então cada vez que eu colocar a glicose no meu corpo, a insulina será produzida também. Só que se eu coloco muita glicose, muita insulina será produzida. Diferentemente do diabetes tipo 1, no caso do tipo 2, quando a pessoa faz muita insulina, quando você acaba de comer, muitas vezes, que esse é um dos sintomas, que é náuseas, né, que a pessoa tem, enjoo. Por que isso acontece? Porque você tem muita insulina, e essa insulina que você está fabricando, que o diabetes tipo 2 você continua fabricando a insulina, diferente do 1 que você não fabrica mais, você fabrica a insulina, e esta quantidade elevada de insulina sendo produzida no seu organismo vai pegar toda aquela glicose que estava no seu sangue e vai tirar do sangue e vai colocar para a célula. Ah, Ruth, mas isso é ótimo, até a página 2. Porque quando você tira repentinamente a glicose do seu sangue, o que acontece? Você tem a hipoglicemia, a falta de açúcar no sangue. O contrário do 1. Do 1 você tem demais açúcar, você não consegue colocar a glicose para dentro da célula. No 2, você fica com pouco açúcar no sangue. E aí você tem a hipoglicemia. A hipoglicemia dá o quê? Náuseas e ânsia de vômito, por exemplo, e dor de cabeça. Tá certo? Bom, essa é uma primeira fase. Na segunda fase do diabetes tipo 2, né? Então você já continua, você não cura, você não trata, não faz o tratamento alimentar direito, não tem ideia do que fazer direito para resolver, não sabe fazer, precisa aprender a fazer, acha que tomando adoçante vai resolver o problema, pode comer um monte de carboidrato, mas o adoçante não pode faltar, né? Aí pode, adoçante pode, né? Então veja, o que acontece quando você tem um erro alimentar, não sabe cuidar, você acaba com o tempo diminuindo esta quantidade de insulina. Você não para, você diminui a quantidade, tá? Quantidade de produção de insulina, você diminui essa quantidade, e pelo fato de você diminuir essa quantidade, você também vai diminuir a sua capacidade de colocar glicose para dentro da célula. E o que vai acontecer no diabetes mais avançado? Você vai ter algo chamado hiperglicemia. Então, você já vai ter mais glicose no seu sangue. Então, a glicose normal é até 90, né? O ideal é até 90, 95 no máximo. Você tá lá com o quê? Tá lá com 100, 110, 120, 130. Isso significa que aí você já tem que entrar com um remédio. Aonde você entra com a metformina da vida, aonde você entra com o glifage XR da vida. Não tem um diabético que não tome ou metformina ou glifage, além de outros, remédio para colesterol e assim por diante. Então não tem essa, né? Você sempre vai ter um problema, né, importante com essa glicose no sangue.